Abra sua Bíblia em João 10. Nós estamos pregando em João. Então, o último domingo passado, a gente falou um pouquinho sobre João 8, né? A gente pregou domingo retrasado em João 6. A gente falou sobre o que a Bíblia diz a respeito de Jesus ser o pão da vida. E depois eu não preguei no capítulo 7, eu só fiz menção de alguns versículos no capítulo 7, que eu queria mostrar para você como João ele vai construindo uma ideia até chegar no capítulo 8. E o capítulo 8, quando a gente viu semana passada, Jesus ele profere palavras duríssimas para pessoas que haviam crido nele. E depois o próprio Jesus revela para nós que aquelas pessoas de fato não haviam crido. Então nós chegamos à conclusão pelo texto bíblico de que é possível que você professe, que alguém professe com a sua boca crer em Jesus, mas de fato no seu coração ele ainda não creu em Jesus. Acredite quando Jesus fala que existe joio no meio do trigo. Existe. Planta que parece trigo, mas não é trigo. Crente que parece crente, mas não é crente. João escreveu isso para a gente, registrando as palavras de Jesus. Então, o capítulo 9 é o capítulo da cura do cego de nascença. A gente já pregou, eu troquei um pouco a ordem, porque eu queria que a cura do paralítico e a cura do cego de nascença ficassem pertinho um do outro. Eu fiz um pequeno paralelo, eu queria ressaltar um pouco a reação deles, A reação do paralítico que foi curado por Jesus e a reação do cego que foi curado por Jesus. Eu não sei se você estava aqui na época que eu preguei sobre isso, mas que incrível, o progresso da compreensão daquele cego a respeito de quem Jesus era e como ele já aplica o pouco do conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus, daquilo que ele viu Jesus fazendo, que na verdade, literalmente, ele não viu, Ele era cego. Mas aquilo que ele viveu, a experiência que ele viveu com Jesus e a conclusão que ele tira a respeito de quem é Jesus, Antes de Jesus falar para ele que ele era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, o cego ele já defendia Jesus dizendo: esse homem só pode ser de Deus. Um homem que não é de Deus não pode fazer o que esse homem faz. Olha a conclusão daquele cego de nascença. Então, ressaltando aí a diferença da reação dele para o paralítico que foi curado, E aí do capítulo 9 a gente segue para o capítulo 10, que é o capítulo que a gente vai trabalhar hoje, que é Jesus, o bom pastor. Eu dei esse tema porque Jesus ele vai falar, que ele é o bom pastor ao longo dos versículos. Então, vamos ler junto? Eu vou ler o texto junto com vocês, depois a gente vai explicando daquele jeito que você já está habituado. João 10, a partir do versículo 1. Tem alguns versículos que eu vou pular. Não dá para trabalhar todo o conteúdo do capítulo 10, mas vamos tentar aí trabalhar alguns versículos hoje. Olha só o que diz João 10, capítulo 1, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Vá lá para o versículo 25, desça um pouquinho. A gente vai tratar mais esse último parágrafo, até o versículo 30. Jesus respondeu, versículo 25, Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Minha oração nesse momento é que seja o Senhor falando ao nosso coração. Deus, que a minha figura como pastor aqui seja de mero instrumento nas Tuas mãos, Pai. E te rogo por essa congregação, para que todos nós estejamos aqui de corações abertos, de mentes, e ouvidos abertos para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Deus. Opa, já estava no lugar. Gente, versículo 1 do capítulo 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Se você pesquisar no Google, se você for na internet, se você pesquisar como é que é um aprisco, você vai ver que o aprisco, ele nem tem muros altos, Se você for naquela época de Cristo, às vezes ele era feito de pedra. Então você vai ver que o aprisco geralmente ele tem uma mureta, meia altura. Se você pesquisar um aprisco como ele é hoje, via de regra hoje, o aprisco ele vai ser uma cerca. O aprisco das ovelhas ele vai ser feito de madeira, uma cerca, que também não é alta. Se você entrar no Google, não agora, quando você chegar na sua casa, você entra lá e pesquisa, quero ver como é que é um aprisco, você vai perceber que a cerca ou o muro feito de pedras, pensando num aprisco mais antigo, ele é pequeno, ele não é alto. Porque ovelhas não têm o costume de voar, Não sei se você conhece algumas ovelhas que voam, eu não conheço. E ovelha não pula também muito alto, Então você não precisa de muro alto. Você não precisa de muro alto para prender um rebanho de ovelhas. E é interessante que aquela figura do aprisco, pensando na época de Jesus, pensando naquele aprisco de pedra, com os muros de pedra e tudo mais, eles tinham uma porta pequena, eles não tinham uma porta grande. Por que eles tinham uma porta pequena, pastor? Porque a pessoa que tinha que vigiar, quando não tinha ali uma porta mesmo de abrir e fechar, a pessoa que tinha que vigiar, ela tinha que ficar ali naquela porta, para não deixar as ovelhas saírem. Então, era um pouco comum você encontrar apriscos feitos de pedras, meia altura, e onde a passagem de saída, ela não tinha nada fechando ali. Era uma pessoa, às vezes, que ficava tomando conta das ovelhas, Óbvio que quando a pessoa tinha que sair dali e tudo mais, com certeza eles tinham alguma coisa de madeira, alguma coisa que eles colocavam lá para a ovelha não sair. Mas enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas, ele ficava na porta. Para quê? Para que a ovelha não saísse do aprisco, E ela não saía por outro lugar, porque a ovelha não pula e não voa, então não dá. E aí Jesus ele começa a criar aqui uma imagem para você, porque ele quer se utilizar de alguns elementos dessa imagem. Então, ele fala do aprisco, ele vai falar agora da porta, logo no primeiro versículo, ele vai dizer que o assaltante, ele não vem pela porta, mas aquele que é pastor das ovelhas, ele entra pela porta. Talvez também pensando que
Imagine, eu não sou um homem muito rico. Eu devo ter umas 7, 9 ovelhas. E aí o Mateus também não, né? O Mateus também não tem muita ovelha. Ele tem mais umas 11. E aí o Gerson tem mais. O Gerson é o que tem mais. Né? Você vê ali, o Gerson já tem umas 15 para 20. Mas o que a gente faz? A gente se junta. Ora, eu vou construir um aprisco para essas poucas ovelhas que eu tenho. Mas se eu somo, eu falei 7, né? 7, 9, 16, mais 20, 36 aí. Aí a gente ainda vai, aí pega mais 4 ovelhinhas do Weber para inteirar as 40. Agora a gente precisa de um aprisco razoável, são 40 ovelhas. Então o que a gente faz? A gente se junta. Não, 40 ovelhas, somando, né, as nossas todas ovelhas. O Weber não tem muita ovelha, gente, porque ele não cria ovelha, ele cria outros animais. Então ele é um homem muito próspero também, mas o lance dele não é ovelha. Mas ele tem 4 ovelhinhas e está lá. Então a gente se junta. E eu me aproveito da situação, porque como ele tem posse, ele vai ajudar com a gente no nosso aprisco e só vai ter 4 ovelhas dele lá. E aí o que a gente faz? A gente coloca uma pessoa para tomar conta. Ou a gente faz rodízio para tomar conta, né? Então vamos imaginar, eu coloco o Ângelos já está rapaz, né? Da idade de Davi, quando ele era pastor de ovelhas. Aí, Ângelos, é o seguinte, papai está cansado já, você vai lá no meu lugar cuidar das ovelhas, fica lá na porta do aprisco. Fica na porta do aprisco. E aí o meu filho está tomando conta lá do aprisco, e o Weber aparece. E o que o meu filho vai fazer? Ele vai deixar o Weber passar. Porque o Weber é um dos pastores, dono de ovelha daquele aprisco. Então você está entendendo mais ou menos o que Jesus está dizendo? Então, quando o pastor aparece, não necessariamente o pastor de todas as ovelhas, mas o pastor de uma parte dessas ovelhas, ele pode entrar no aprisco. Porque tem ovelhas ali que pertencem a ele, isso era uma prática comum na época de Jesus. Então aquele que entra pela porta provavelmente é um dos pastores da ovelha. Passa só 2 slides aí pra gente, Tiago. Eu vou já voltar para uma coisa, mas eu quero mostrar a figura do porteiro que Jesus ele vai introduzir nessa imagem que ele está construindo para a gente. Então, quando o pastor chega, o porteiro ele abre-lhe a porta. Então, você entende a figura que Jesus está construindo aqui? Se é um ladrão assaltante, o porteiro não conhece, ele não sabe quem é, ele não deixa entrar. Não, pelo menos pela porta, não. Mas o Mateus tem ovelha, ele quer entrar, ele pode, porque tem ovelhas dele lá. Ah, eu quero entrar, eu posso, porque existem ovelhas minhas ali. Então, o porteiro ele só vai deixar entrar aquele que ele sabe que é pastor das suas ovelhas. Isso era uma prática razoavelmente comum na época de Cristo. Agora pode voltar um pouquinho. Um slide. Aí. Gente, tem um texto fortíssimo no Antigo Testamento. Pode ser que, eu não estou dizendo que é, mas estou dizendo que pode ser que. Porque quando você pensa na figura do pastor no Antigo Testamento, qual é o texto que você logo pensa? A gente cantou ainda agora e que foi até lido. Você pensa no Salmo 23, né? Um texto que fala sobre pastor no Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Você logo pensa isso. Mas tem um capítulo inteiro de Ezequiel, capítulo 34. Esse capítulo inteiro ele vai falar sobre pastores e ovelhas. Mas a primeira parte do capítulo ele vai falar de forma muito dura com os pastores. Eu separei só um versículo para você ver. Depois você lê Ezequiel 34, né? Ele vai falar para as ovelhas também. Mas aqui, agora no início, ele está falando para os pastores. Vocês não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Pode ser que Jesus esteja usando Ezequiel 34 como um pano de fundo, né, para contextualizar aqui a imagem que ele está montando. Por quê? Porque Ezequiel 34 ele fala de forma muito dura com os líderes religiosos do Antigo Testamento. E Jesus, ele, não raras vezes, ele profere palavras muito duras aos líderes religiosos da sua época também. Então pode ser que algumas coisas que a gente vai estudar aqui agora
realmente se apliquem à liderança religiosa da época de Jesus, pensando também lá em Ezequiel 34, que é um texto que dá margem para a gente entender dessa maneira. Depois você lê Ezequiel 34. Gente, aí é um negócio bem... Você acha? Olha só, Ezequiel 34, o Antigo Testamento, Deus já falou de forma dura com os líderes religiosos daquela época. Falou essas palavras aí e outras. Líderes religiosos no Novo Testamento. Jesus também denuncia várias vezes, né, a prática dessa liderança religiosa. Você acha, hoje, nos nossos dias, existem pastores assim, que tiram proveito das suas ovelhas, que ao invés de cuidar das suas ovelhas, eles só querem saber de tirar proveito próprio, usando essas ovelhas? Tem ou não tem? Hoje. Isso acontece hoje? Então, logo no início dos versículos, né, que fique de lição a mensagem de que nós devemos ter cuidado com alguns pastores. Quando eu chegar no capítulo 15, eu vou mostrar para você como Jesus ele fala para líderes, porque aquelas palavras que ele profere, nunca vos conheci, ele está falando ali para líderes religiosos. Homens que disseram para Jesus assim: mas em teu nome fizemos milagres. Você não conhece gente que faz milagre? Em teu nome expulsamos demônios. Você conhece gente que está expulsando demônio por aí? E Jesus ele responde: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Agora sim, bora continuar aqui. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Gente, ele vai falar mais disso aqui. Esse capítulo 10 ele é interessante porque nos primeiros versículos ele introduz os elementos e depois ele vai se utilizar desses elementos. Isso é muito legal. Mas eu já quero deixar uma pergunta para você, né? De novo, né? Aquelas perguntinhas. Você ouve a voz do seu pastor? Versículo 3, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Tem um motivo para ele levar as ovelhas para fora, né? Ele vai trabalhar mais isso na sequência do texto. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Gente, que profundo. A gente não precisa nem avançar muito no texto. Se eu quisesse, eu podia parar por aqui já. Jesus é seu pastor? Reflita no seu coração. Você segue a Jesus? Porque as ovelhas seguem o seu pastor. Elas seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um estranho. Você nunca viu pessoas que se dizem ovelhas e estão seguindo outros pastores? Outras filosofias e ideologias que esse mundo oferece? Suas próprias paixões, os seus próprios desejos, os seus próprios objetivos. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Gente, o segredo para eu evitar seguir voz de estranhos é conhecer o meu pastor e reconhecer a sua voz. Ah, pastor, eu nunca ouvi a voz de Jesus. Nem eu. Como é que você reconhece? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Quando eu era funcionário do Banco do Brasil, a gente tinha que identificar notas falsas. Nós nunca estudamos nenhuma nota falsa. Nenhum.
Sabe o que a gente fazia para identificar a nota falsa? A gente estudava a nota verdadeira. A gente conhecia cada detalhe da nota verdadeira. Acredite, eu não sei se eu já disse isso para você. Só de tocar no dinheiro, a gente percebia a diferença. Só de tocar no dinheiro. Para você saber quando a voz é uma voz falsa, uma voz estranha, você precisa conhecer a voz autêntica. Para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, você precisa conhecer a doutrina verdadeira. É por isso que eu prego a Bíblia de noite aqui no domingo, eu ensino a Bíblia no domingo de manhã, e se você vier na quarta-feira aqui, o que você vai ouvir da minha boca é mais Bíblia. Porque quando você ouvir qualquer coisa estranha, opa, não está batendo com a verdadeira doutrina. Deixa eu mostrar um detalhe interessante para você. Está lá em Números 27, 15 a 18. Eu vou projetar que fica mais fácil. Olha só que interessante isso daqui. Números 27, versículo 15, ele vai dizer bem assim: Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. Então, Números aqui está mostrando para a gente que houve uma época no meio do povo de Israel ali, na sua peregrinação no deserto, que eles se preocuparam em levantar um líder. Moisés, externou essa preocupação diante de Deus, para que o povo fosse conduzido, para que eles não fossem uma comunidade que não tivesse alguém para conduzi-los como ovelhas que não têm pastor. Gente, isso é uma curiosidade, tá? Versículo 18 vai dizer assim: Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Josué, no hebraico, é a mesma coisa que Jesus no grego. Então, o detalhe é o seguinte, porque você tem que tomar cuidado com isso. Né? Eu não estou dizendo que toda vez que tem um texto no Antigo Testamento que fala de Josué, automaticamente ele está se referindo a Cristo também. Mas o detalhe interessante aqui é a comparação que Deus faz, né? Para que essa comunidade, a comunidade do Senhor, não seja como ovelhas sem pastor. Para que não seja como ovelhas sem pastor. E depois, o Josué do Novo Testamento, Jesus. Ele vai dizer que ele é o bom pastor. Se você tem vindo a IBD, eu tenho falado para você que alguns textos no Antigo Testamento tem uma coisa, tem um detalhe que a gente chama de dupla referência, né? Um texto que se refere a Josué ali, que sucedeu Moisés. Mas um texto que poderia estar apontando já para Jesus. Ou, no mínimo, Jesus se apropriando dessa ideia para dizer, aquele pastor Josué do Antigo Testamento, agora no lugar dele existe um pastor, o bom pastor, que não apenas cuida do seu povo a fim de colocar esse povo na terra prometida, mas que dá a vida pelas suas ovelhas e coloca as suas ovelhas na eternidade com o Pai. Isso é bem legal. Então, algumas pessoas eles vão fazer essa ponte aqui, nesse trecho do capítulo 10, com Números 27, 15. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele. Eu já comentei isso daqui. Se você não conhece a voz do pastor, como você irá seguir o seu pastor? Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam
o que lhes estava falando. Gente, a gente chegou no momento crucial do texto. Esse versículo 6, ele termina essa primeira etapa. E aí, gente, Jesus, o que Jesus fez aqui até o versículo 6? Ele criou uma imagem, ele, contou ali sobre o pastor, sobre o aprisco, sobre a porta, sobre o porteiro. Ele inclui esses elementos nessa primeira parte da narrativa. E agora ele vai se utilizar de algumas figuras desses elementos. Por que isso é importante? Porque geralmente a gente tem a tendência de olhar para o capítulo 10 como se ele fosse uma parábola narrativa, né? E você vai ter dificuldade de interpretar o capítulo 10 se você olhar como se fosse uma parábola. Por quê? Porque Jesus ele vai primeiro dizer que ele é a porta, e na sequência ele vai dizer que ele é o pastor. Como pode, numa história, numa parábola, Jesus ele se apresentar como porta e depois como pastor? Você vai ter dificuldade de interpretar isso. Porque, na verdade, Jesus ele não está contando uma parábola narrativa. Ele cria essa imagem no começo aqui, e agora ele vai se utilizar, metaforicamente, ele vai se utilizar dessas imagens para traçar paralelos entre ele e essas imagens. Então, a primeira aplicação que ele vai fazer é dele, Jesus, como uma porta do aprisco. E ele vai trazer algumas lições para a gente nesse sentido. Você vai ver que logo no versículo 11 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Ele mudou, agora eu vou usar a figura do bom pastor para ensinar algumas coisas para vocês. E nesse sentido ele vai ensinar para a gente, também usando a figura das ovelhas, um pouco a respeito do seu povo. E você tem que ter isso em mente, senão você vai ter dificuldade de interpretar o capítulo 10. Porque Jesus, ele, horas ele é uma coisa, horas ele é outra coisa. Se você achar que é uma parábola narrativa, que segue uma sequência, uma continuidade, você vai ter muita dificuldade com isso. Mas então, vamos lá para o versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Só relembrando você, eu já disse isso daqui. Jesus, por 7 vezes, ele usa a expressão eu sou com um complemento. Então, eu sou o pão da vida, a gente já viu sobre isso. Eu sou a luz do mundo, nós já vimos sobre isso, quando ele cura o cego de nascença. Nós vamos ver agora a porta das ovelhas, o bom pastor. Ele ainda vai se apresentar como a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14, e depois a videira verdadeira. Se nós não virmos todos esses aí, nós vamos ver quase todos. Mas hoje, Jesus se apresenta como a porta e como o bom pastor. Sempre usando aquela fórmula de Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta: quem tu és? O que eu vou dizer? Deus ele fala assim: eu sou. Não é isso que ele responde para Moisés? Eu sou. É aquilo que eu ia falar no finalzinho do capítulo 8, versículo 58, quando Jesus ele diz: eu sou. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está se apresentando como Deus. E aí ele faz muito isso no Evangelho de João, só que ele sempre usa complementos. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Gente, que povo que é esse, Obviamente não são os profetas, porque ele está chamando de ladrão, e os profetas, nem de longe, os profetas foram fiéis, muitos deles morreram na mão do próprio povo judeu por conta da sua fidelidade a Deus. Então, alguns vão dizer assim, pensando em Ezequiel 34, quando Deus ele fala duramente à liderança religiosa, pode ser que ele esteja falando aqui dos líderes religiosos de sua época. Muitos são esses líderes religiosos que já vieram antes de mim, ladrões, mas que bom que não foram ouvidos. E talvez, quem sabe, aí eu não tenho ainda meios de confirmar ou não isso para você, mas a gente sabe que outros candidatos a Messias eles já tinham aparecido. Então pode ser que Jesus esteja falando disso, Outros candidatos a Messias já vieram antes de mim, mas não eram o Messias, eram ladrões que queriam se aproveitar das ovelhas, mas que bom que elas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Gente, tem um detalhe bem interessante aqui, porque a sequência do versículo é assim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem.
Se você relacionar isso com salvação, você vai ter muita dificuldade de explicar a segunda parte do versículo. A primeira parte, tudo bem. Mas sairá, se você achar que aprisco se refere à vida eterna com Deus, ou à salvação, ou coisa parecida, como é que você diz sairá? Né? Porque João já falou no capítulo 6 que todos aqueles que o Pai entregou nas mãos de Cristo, Jesus não pode perder nenhum sequer. Então Jesus não perde salvos. Já falou lá atrás. E seria muito mais interessante ainda você achar que isso é perda de salvação, porque ele vai sair para encontrar a pastagem. Então, obviamente, ele não está falando na parte B do versículo de pastagem. Gente, aí você tem que entender a figurinha que Jesus criou ali, né? A imagem que ele criou, pensando ali de como funcionava um aprisco na sua época. O pastor, lembra Salmos 23? O Senhor é meu pastor, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O pastor, ele era aquele que deveria pegar o seu rebanho, conduzi-lo às águas tranquilas e aos verdes pastos. Você faz isso dentro do aprisco? Você precisa tirar as suas ovelhas do aprisco para levar as suas ovelhas onde está o pasto, para que ela se alimente. Então Jesus está falando duas coisas muito legais aqui para nós cristãos, né? Para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Quem entra por mim será salvo. Jesus é o único meio pelo qual as ovelhas podem entrar na segurança do curral. Porque o aprisco para uma ovelha significa segurança. Ficar ao léu por aí, né, pelos campos, pelos vales, isso é perigoso para a ovelha. Então Jesus está dizendo assim, quem entra é salvo. Por quê? Tem a segurança do aprisco. Mas, na hora de ser alimentado, eu preciso tirar você do aprisco. Pensando na figura de como funcionava o aprisco naquela época. O que Jesus está querendo ensinar com isso, pastor? Jesus é o único meio pelo qual as ovelhas podem encontrar rica forragem de pasto. Jesus é aquele que pode saciar você. Eu vou voltar aqui, agora só para você ver o contraste, eu vou já falar do versículo 10. Mas olha como é que ficou legal agora. Acompanhe comigo. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ele vai expandir a ideia no versículo 10. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Olha como ele cria um contraste aqui com o início do capítulo 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas eu levo você à pastagem. Enquanto um quer se aproveitar de você, eu quero cuidar de você. E na segurança do meu curral, na segurança do meu aprisco, você vai ter vida. E vida em abundância. Você já sabe o que é vida em abundância, né? A pergunta é, você já faz parte desse aprisco? O ladrão vem para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Separei um comentário para você que diz assim: essa é uma forma proverbial de insistir que há somente um meio de obter a vida eterna, somente uma fonte de conhecimento de Deus, somente uma fonte de nutrição espiritual, somente uma base para a segurança espiritual, somente Jesus. Somente Jesus. Essa que é a ideia dos versículos 9 e 10. Tudo bem? Não façam perguntas, porque é pregação, você não pode fazer isso. Já passou, que legal. Versículo 11, olha como ele vai mudar agora. Eu sou o bom pastor. Ele estava falando que ele era a porta. Você lembra disso? Ele estava falando que ele era a porta. Acabou. Até o versículo 10 ele era a porta. Agora eu vou me utilizar de um outro elemento que eu coloquei nos primeiros versículos, no início da narrativa. E agora eu vou traçar paralelos entre a minha pessoa e essa figura que eu dei para vocês ali no início do capítulo 10. Eu falei do pastor, não falei? Agora eu vou dizer para você quem é o pastor. Eu sou. E eu não sou qualquer pastor, eu sou o bom pastor. Ele qualifica. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Gente, quando você vê um texto que diz que
dar a vida, né? Usa muito esse verbo, dar a vida. Você vai ver isso lá em Romanos também. Nós devemos ser sacrifícios vivos, né, ao nosso Deus. Quando você pensa numa pessoa comum, ele tem um sentido de dedicar a vida, né? O pastor, se fosse o Eloy falando, o pastor Eloy, ele dedica a sua vida pelas suas ovelhas. Ele vai investir o tempo dele nas ovelhas, no cuidado das ovelhas, ele vai investir o seu vigor no cuidado das ovelhas. Às vezes existem ovelhas que precisam ser carregadas, né? Se machucam, não podem mais caminhar junto com o rebanho. O que o pastor faz? O pastor vai lá e carrega. Digo, você não quer caminhar, mas eu posso caminhar com você. Mas pastor, você não está entendendo, eu não estou em condições de caminhar. Não tem problema, eu ajudo você. Mas quando você pensa em Cristo, o dar a sua vida pelas ovelhas, você já conhece a história de Cristo. Ele significa também morrer pelas suas ovelhas. Nós sabemos que o trabalho do pastor era um trabalho cansativo, era um trabalho viril e algumas vezes até perigoso. A gente tem na Bíblia um texto que fale sobre isso. Davi, você sabe que ele foi um pastor. Olha o que o pastor Davi, né, o Davizinho, antes de ser rei, ele vai dizer aqui um pouco, descrevendo o seu trabalho de pastor. Davi, entretanto, disse a Saul, você vê esse texto lá em 1 Samuel 17, versículo 34 a 36. Olha o que Davi vai dizer. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, do leão ou do urso. Atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Davi era, né? Não era brincadeira não, meu irmão. Se eu visse um leão hoje atrás de mim, não sei não. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será um deles, como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. Está aqui o segredo de Davi. Não era a sua própria coragem. Estava estranhando um homem, né, pegar o urso pela juba e cacetar ele até morrer. Mas ele faz isso aqui na força do Deus vivo. É assim que ele pensa, né, quando Golias desafia o exército do Senhor. Mas por que eu coloquei esse texto aí? Para você saber que o ofício de pastor, pensando no pastor de ovelhas, ele oferecia perigos. Se numa dessa o leão ou o urso devorasse Davi, acabou. O pastor literalmente teria dado a sua vida pelas suas ovelhas. Então, quando se trata de Jesus, esse significado ele é real. Olha o que esse comentarista vai dizer. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A pressuposição é de que as ovelhas estão em perigo mortal, que o pastor em defesa delas perde sua vida, que elas, por sua morte, são salvas. Isso é o que faz de Jesus o bom pastor, porque Jesus deu a sua vida em nosso favor. Gente, se a gente usa da imagem, né, nem todo pastor morria pelas suas ovelhas. Na verdade, a lógica é que você cuida das ovelhas até o momento em que você não precisa morrer por elas, né? Eu estou pensando no pastor de ovelhas literalmente, né? Um pastor de ovelhas de bom senso vai chegar uma hora que ele vai colocar na balança e a vida de uma ovelha, o animal ovelha, tá, gente? A vida de um animal ovelha não vale mais do que a vida de um ser humano. Não há sabedoria em perder a vida de um ser humano por causa de uma ovelha. Mas quando se trata de Jesus e as suas ovelhas, não mais animais ovelhas, mas pessoas, aí Jesus obedece a Deus até as últimas consequências, por causa de mim e de você.
Hebreus 13, 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Se Deus o trouxe de volta dentre os mortos, é porque ele morreu pelas suas ovelhas. Gente, nós somos essas ovelhas. Nós somos essas ovelhas. Jesus morreu por nós. O assalariado, versículo 12. Olha Jesus falando aqui. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Lembra daquela pessoa que fica na porta, o porteiro? De repente ele pode ser uma pessoa contratada ali, para tomar conta de vários rebanhos que estão dentro do aprisco. Então o assalariado, ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele não foge porque é assalariado, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas que estão ali no aprisco. Gente, de novo, a mesma figura. Aí quando você encontrar um pastor que não cuida das ovelhas, pensando em pastor agora, né, pensando no nosso contexto cristão, quando você encontrar um pastor que não cuida das suas ovelhas, quando você encontrar um pastor que ele só quer tirar proveito próprio das suas ovelhas, quando você encontrar um pastor que na hora do perigo ele não acompanha as suas ovelhas, um pastor que não chora junto com as suas ovelhas, um pastor que não sofre junto com as suas ovelhas, esse pastor não é pastor. O que é que ele é? Jesus está dizendo ali, está grifado, ele é apenas um assalariado. Mas na hora do vamos ver, o que é que ele faz com as suas ovelhas? Ele foge. Nunca. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Nunca siga um pastor assim. Nunca. Na hora que as coisas apertarem, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Em vez de estar ao seu lado, pagando o preço junto com você, se empenhando e se esforçando para cuidar de você, ele vai fazer isso aqui, Ele vai fazer isso aqui. Novamente Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Gente, ele coloca aqui, isso aqui é fantástico, porque ele vai colocar o relacionamento dele com Deus como parâmetro. Você vê que ele usa ali como comparação, assim como, tá? Em letras maiúsculas ali. Assim como. Então eu conheço as minhas ovelhas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Esse conhecimento mútuo é precisamente o que garante que as ovelhas sigam o seu pastor e somente ele. Agora o detalhe que você tem que prestar atenção: assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, assim como Jesus conhece a sua ovelha e a ovelha de Jesus o conhece. Você vê que tem uma via de mão dupla aí? Jesus conhece suas ovelhas. A pergunta não é essa. Eu sei que ele conhece suas ovelhas. A pergunta é: as ovelhas conhecem Jesus? Não troque isso aqui por nada nesse mundo. Nunca, jamais. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ah, pastor, o que é isso? Provavelmente uma referência ao povo judeu, né? Tem outras ovelhas de outros povos, de outras nações, de outras tribos. Agora a salvação, ela não vai mais pertencer a um povo exclusivo, ela vai abranger todas as nações e tribos e línguas e povos de todo o mundo, de toda a terra. Então eu preciso agora ir atrás das ovelhas que não estão aqui nesse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Gente, Jesus não foi pego de surpresa. Ele não
Ele não ficou, nossa, jamais imaginava que Judas ia me trair, eu jamais imaginava que esses soldados iriam aparecer aqui agora e iriam me capturar. Não existe isso. Jesus, ele ora momentos antes de ser capturado. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que ia acontecer. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Não foi isso que nós cantamos? No controle tu estás, até na hora de maior sofrimento do seu único filho. Deus estava no controle. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele entregou a sua vida de forma voluntária. Foi dado a ele esse poder de entregar e de retomar. Essa ordem recebi de meu Pai. Mas o princípio aqui que a gente tem que aprender é o seguinte: Jesus, ele várias vezes João apresenta ele como aquele que obedeceu de forma plena ao Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Várias vezes você tem referências nesse sentido. Jesus, ele veio cumprir plenamente, completamente, obedecer de forma cabal à vontade daquele que o enviou. A pergunta para você: você tem obedecido completamente à vontade do seu pastor? Ele obedeceu de forma cabal à vontade do Pai por você. O mínimo que você poderia fazer de volta era obedecê-lo de forma cabal também. Tá? Eu não digo que você não vai tropeçar nunca mais na vida. Você sabe que crente peca, né? Corredores correm, cozinheiros cozinham e pecadores pecam. Você peca. Mas aqui, gente, no coração, quantas e quantas vezes isso acontece o tempo todo, você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Você já entendeu isso? Eu vou abrir um parêntese grande. Eu vou arriscar aqui até estourar um pouco o assunto. Gente, isso é a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, a mesma coisa, a dinâmica não mudou, ela se repete o tempo inteiro. Satanás não chamou Adão e Eva. Satanás, quando tentou Eva, ele não disse: Eva, se você morder da maçã, você vai fazer de mim o seu Deus, e você agora vai me adorar, e eu serei um ídolo na sua vida. Satanás não diz isso. O que Satanás diz para Eva? Você será como Deus. Mas serpente, ele disse que se eu comesse, certamente eu morreria. E o que Satanás responde? Certamente não morrerás. Você nunca prestou atenção nisso, gente? Satanás, ele usa exatamente as mesmas palavras de Deus. Ele só coloca um não no meio da frase. Certamente não morrerás. O que Satanás fala para Eva é exatamente o oposto, o extremo oposto do que Deus disse para Eva. Ele não diz: eu sou um candidato a Deus melhor, e se você comer dessa maçã, você vai agora prestar adoração a mim. Sabe o que ele faz? Deus diz uma coisa para que o homem colocasse a sua confiança em... Mas sabe o que o homem fez? Satanás disse outra coisa no extremo oposto do que Deus disse. E o homem colocou a sua confiança em Satanás. Satanás, sutilmente: você será como Deus. Gente, nasce e morre, passam gerações e a luta sempre é essa. Eu nunca me sujeitei a Satanás, não. Na hora que você quer fazer a sua vontade, você está confiando mais nele do que em Deus. Ele não quer que você verbalmente diga que você se sujeita a ele. Ele só quer que você confie mais nele do que em Deus. Quando isso acontece, ele já é o seu Deus. Você acha que não, né? Fazendo a sua própria vontade, confiando mais na palavra de Satanás do que na palavra do próprio Senhor. Obediência de forma plena. Abra sua Bíblia, lá em João 10, a gente está no versículo 18. Eu quero só fazer a ponte. Eu vou ler os versículos 19 em diante, até a gente
chegar no versículo 25, que é o versículo que eu vou explicar, mas é interessante a gente ver o que acontece nesses versículos aí de ponte. A gente está no 18, né? Esta ordem recebi de meu pai. Diante dessas palavras, o versículo 19, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo? Outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Pensando já no capítulo 9, né? Tinha acabado de acontecer. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão, versículo 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Cristo é a palavra em grego para Messias. Então a pergunta dos judeus foram, se você é o Messias, diga isso para a gente de forma aberta, para que a gente entenda. Aí a resposta já está no slide aqui, tá? Aí você já pode olhar para o slide. Jesus ele vai responder, eu já disse. Vocês estão querendo ouvir de novo uma coisa que eu já falei. Mas vocês não creem, talvez ecoando o capítulo 8. Quando ele diz que aqueles judeus que haviam crido nele, na verdade não tinham crido nele. Né? As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Eu vou já voltar nesse versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Então Jesus, né, agora expandindo o que é vida em abundância, lá do versículo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Você nota que quase sempre, né, eu não digo quase sempre, mas muitas vezes, quando Jesus ele fala de vida eterna, ele coloca o oposto, né, para deixar bem claro o que ele está dizendo. Ora, a vida eterna é o contrário de perecimento eterno. Então, quem tem a vida eterna, obviamente, jamais perecerá. São inversamente, né, são inversos aí, são paralelos antitéticos, né? Aquele que tem a vida eterna, obviamente, nunca, jamais vai perecer. Mas por que, Jesus, que elas jamais vão perecer? Aqui é que está o detalhe interessante, ainda no versículo 28. Elas nunca vão perecer porque ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você já ouviu parecido? Né? Lembra do capítulo 6? Quando Deus ele entrega na mão de Cristo, ele não pode perder nenhum daqueles que Deus entrega nas suas mãos. Ele está repetindo de novo isso daqui. Mesmo ensinamento. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha agora o que ele vai fazer, porque ele vai falar mais ou menos a mesma coisa, mas ele vai colocar agora a figura do Pai aí. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Conclusão óbvia, ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Gente, existe alguma coisa maior e mais poderosa do que Deus? Depois que você está na mão de Deus, pode alguma coisa tirar você das mãos de Deus? Ainda vou complicar a pergunta para você. Você mesmo pode se arrancar das mãos de Deus? Você é mais forte do que Ele? Você é maior do que Ele? A sua vontade é soberana sobre a vontade de Deus? A resposta é óbvia, né? Você lembra quando Paulo ele escreve lá em Romanos 8? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem passado, nem porvir. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó. Não existe poderes conhecidos ou desconhecidos que possam arrancar você das mãos de Deus. Não existe. Uma vez salvo, sempre salvo. Só não esqueça do capítulo 8. Para você não se convencer no lugar de se converter. Tá?
Eu não tenho como negar a segurança da salvação quando eu vejo um texto desse. Mas, em contrapartida, eu estou ciente pelo ensinamento bíblico que existem pessoas que pensam que são crentes quando não são. Joio no meio do trigo. Parecem crentes, mas não são. E aí ele termina dizendo que ele e o Pai são um. Isso é uma declaração aberta de que ele se apresenta aqui como Deus. Você vai saber disso porque na sequência as pessoas pegam em pedras para apedrejar Jesus. Eles entenderam o que Jesus quis dizer. E, na verdade, eles até explicam. Se você seguir a sequência dos versículos, Jesus vai perguntar, por qual sinal vocês querem me apedrejar? E eles vão responder, não, nós não queremos te apedrejar por algum sinal. Nós queremos apedrejar você porque você é um homem e se apresenta como Deus. Eles entenderam o que Jesus quis dizer aqui no versículo 30. Entenderam, mas não creram. Entenderam a ponto de pegar em pedras, mas não a ponto de confiar. Sabe por quê? Aí eu vou voltar no versículo 26, que eu disse que ia voltar. Você tem que ler isso aqui. Você tem que prestar atenção nisso aqui, porque o detalhe aqui é muito, sutil. Vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? Porque não são minhas ovelhas. Gente, Jesus, olha como ele construiu a frase. Ele não está dizendo isso aqui, ó. Ele não está dizendo isso aqui. Vocês não são as minhas ovelhas porque não creem. Ele não disse isso. Sabe o que ele disse? O motivo de vocês não crerem é porque não são as minhas ovelhas. Gente, a distância entre uma frase e outra, ela é esdrúxula. O ensinamento é profundo. E é uma verdade que às vezes assusta a gente. Mas a verdade é que somente as ovelhas crerão. De novo, ele não está dizendo que você não é ovelha porque você não creu. Ele está dizendo que você não creu porque você não é ovelha. Você entende isso? As ovelhas crerão. Se você tiver uma pessoa aqui que ainda não é convertida, e se ele for ovelha, ele inverteu o parâmetro aqui. Ele inverteu o critério. Se ele for ovelha, para ele crer, é porque ele pertence ao rebanho. Você entende a diferença disso? Isso não nos isenta da responsabilidade que nós temos de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Soberania e responsabilidade. Mas o que João está ensinando aqui é que até sobre a sua escolha de fazer de Cristo seu Salvador, existe uma atuação de Deus para que isso aconteça. Aqueles que creem, creem porque são ovelhas. Você entende bem a construção do versículo 26? De novo, ele não disse, vocês não são ovelhas porque não creem. Vocês não creem porque não são ovelhas. Tudo bem? Eu espero que, ao sermos confrontados com a verdade que o bom pastor coloca para nós, de que nós não sejamos como aquelas pessoas que pegaram em pedras ao descobrirmos quem Jesus é. Diferente de rejeitar Jesus, ao saber quem ele verdadeiramente é, eu deveria era receber Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pelas tuas verdades. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado mesmo por coisas profundas que são difíceis para a nossa mente entender e até às vezes aceitar. Mas obrigado pela tua revelação, pela forma como o texto ele ressalta essas verdades para nós, Pai. E a verdade maior desse texto, Senhor, é que o Senhor é aquele pastor
O Senhor é o bom pastor, aquele que entregou a própria vida pelas suas ovelhas, aquele que morreu para que nós tivéssemos vida, e aquele que cuida de nós, mesmo diante das dores e dos sofrimentos e das circunstâncias mais difíceis. Que o nosso coração repouse sobre essas verdades, Pai, e que isso nos traga paz. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém?